Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí na apresentação dos PIT, dos projetos inovadores em saúde digital, da disciplina de processos e ambientes em desenvolvimento de software. Então, vamos aqui começar a rodada de apresentação dos PITs, né? A gente está um pouquinho atrasado já na nossa agenda aí, mas não tem problema não. Teremos aqui hoje, né, temos aqui 4 pessoas presencialmente para apresentar o PIT, temos um que mandou o vídeo, que ele teve um problema familiar e teve que dar um apoio no hospital aí na família dele. Tem uma pessoa que vai chegar aqui, espero que eles cheguem a dar tempo. Para começar as apresentações aqui, vamos começar com o Davidson, né, Davidson? Já está aí a postos. Então o projeto aí é o Vida Ativa VR. Davidson, você tem 5 minutos, ok? 5 a 10 minutos. Boa tarde a todos. Bom, o projeto chama Vida Ativa VR. Ele foi desenvolvido no contexto da disciplina de ambientes e desenvolvimento de software, sob orientação do professor Darko. Bom, eu sou aluno do curso de Ciência da Computação, sou desenvolvedor, pesquisador, atuo em projetos de extensão aqui na universidade e, como aluno da disciplina, eu sou o desenvolvedor desse projeto. Bom, o contexto, então, acontece quando a gente percebe que o aumento da longevidade humana, ela traz uma dificuldade ela traz um aumento da população idosa e, com isso, vem a dificuldade de adesão a uma rotina de atividades físicas. E a gente sabe que isso é uma coisa crucial para a saúde e para a qualidade de vida. E por que desenvolver uma solução, né? Bom, as soluções, elas servem para resolver problemas. E dentro desse contexto, através do projeto de pesquisa, a gente identificou um problema, que foi a dificuldade enfrentada por esses idosos para iniciar e manter essa rotina de atividades físicas, junto a essas barreiras aí, falta de motivação, acesso limitado a recursos adequados. E, bom, o que é o Vida Ativa VR? O Vida Ativa VR ele é um aplicativo de apoio a atividades físicas com bicicleta ergométrica e o foco dele é o incentivo ao compartilhamento de atividades e interação social entre os idosos. E quais são os benefícios dessa aplicação? É justamente a motivação e o engajamento dessas pessoas nas atividades físicas. Mas para chegar nesse resultado, teve que ser desenvolvido um projeto que tinha como objetivo desenvolver um simulador no Unity com uso de óculos VR para educação e saúde de idosos, com elementos de gamificação, atividade física, ciência de comunidade e realidade virtual. Bom, com isso, como é um projeto de pesquisa, a gente usa metodologias, como o diagrama BSR, que é uma metodologia que a gente vai criar e avaliar artefatos de design, com o objetivo de resolver problemas práticos, gerar conhecimento científico. O diamante duplo ele vem como um modelo de design que descreve o nosso processo interativo e de criação e solução do problema. E o design thinking que a gente usa, que é mais uma abordagem ali, que vai nortear a nossa maneira de interagir. Bom, e com isso, né, no desenvolvimento, a gente utiliza aí de alguns recursos, diagramas, para fazer levantamento de requisitos, o quadro teórico, que é uma parte muito importante da pesquisa, porque ela vai trazer a parte conceitual, teórica necessária para compreender o problema, o mapa da empatia como ferramenta para representar de forma visual as necessidades e os desejos e motivações do usuário do sistema, o diagrama de caso de uso para representação visual de como essas pessoas vão interagir com o sistema. Então, bom, e com isso a gente chega na parte da prototipação, que a gente precisa comunicar a nossa aplicação. Então, isso foi feito através de wireframes e storyboards. Wireframe de baixa fidelidade, que representa ali as estruturas e posições de alguns elementos da aplicação, e o storyboard, que é mais para demonstrar ali como seria o fluxo desses wireframes e as telas do aplicativo. E aqui a gente tem um exemplo aqui a gente tem a aplicação, a tela inicial, aqui a gente tem a Maria, que ela está na sua casa, e ela quer fazer o login na aplicação. Bom, aqui a Maria está acessando o feed dela, de atividades, ela curte, compartilha as atividades com os amigos, e ela decide realizar uma atividade física. Então ela vê lá as instruções de como inserir o smartphone no seu VR Box, e ela parte lá para a sua atividade, vai na bicicleta ergométrica, insere a aplicação, ela inicia a simulação. Aqui ela tem visualização de informações importantes, tempo de atividade. Com isso, quando ela decide terminar, ela remove o smartphone
e ela decide se ela vai compartilhar essa atividade, se ela vai salvar. E aqui é só um exemplo aqui dela acessando o seu perfil, vendo as curtidas, compartilhamentos, ela tem a opção de ver com mais detalhes ali os resultados das suas atividades. Bom, e uma etapa muito importante, né, é justamente fazer uma avaliação desse trabalho. E com isso eu decidi fazer um questionário com o público-alvo, consegui entrevistar 4 pessoas e coletar um feedback direto ali dos participantes e fazer um teste de usabilidade simulado, que eu usei o usuário frames ali com storyboard para simular com a pessoa como seria o fluxo de interação com a aplicação. Então, com isso, eu consegui aplicar algumas perguntas com familiarização com as tecnologias, se já utilizaram alguma vez determinados recursos, o que eles acharam da aplicação em relação à interação social com os amigos, a parte da tecnologia, e com isso eu consegui coletar algum feedback e gerar os dados ali para chegar à minha conclusão. Bom, o teste de usabilidade, ele basicamente foi através dessa simulação, através do storyboard, com a pessoa, acompanhamento ali, e onde eu consegui coletar um feedback visual, captando ali as expressões e os comentários que os idosos fizeram, as dificuldades, para que servem determinadas funcionalidades, para que serve aquele botão. Isso é um feedback muito importante, né? E com isso, eu consigo trazer os resultados, né? Porque os participantes, eles demonstraram curiosidade, interesse pela combinação ali da realidade virtual com a bicicleta ergométrica, com atividades físicas, teve as dificuldades iniciais ali para familiarização da tecnologia, porque o idoso ele requer um pouco mais de atenção. Essas imagens de exemplo são imagens geradas por inteligência artificial, apenas para exemplificar. Bom, os participantes eles consideraram bem interessante a possibilidade de interagir ali com os amigos, compartilhar suas atividades físicas por meio do simulador e destacaram ali os elementos de recompensa, que seriam muito importantes, aliado ali ao apoio de outras pessoas. Isso foi destacado como algo motivador para a prática de atividades físicas. Bom, com isso, né, acredito que o simulador ele pode ajudar ali na motivação, na adesão da uma rotina de atividades físicas, né? E, bom, os comentários e os feedbacks dos participantes, eles destacaram bastante a semelhança ali de alguns elementos do simulador com uma rede social mesmo, que era um dos objetivos da aplicação. E, bom, com isso, né, é importante realizar alguns ajustes na interface do simulador para atender essas necessidades e as expectativas do público. Vale ressaltar aqui que, como a gente usou o Design Science Research, tinha uma conjectura, né, que era validar a incorporação de elementos de gamificação e interação social no simulador de realidade virtual, se ele realmente ia aumentar a motivação e engajamento desses usuários na prática de atividades físicas. E com isso, né, eu consigo trazer aqui os resultados do teste de usabilidade, do questionário. Eles fornecem ali indícios bem positivos de que a incorporação desses elementos, eles realmente conseguem ajudar a motivação e o engajamento dos usuários na persistência na prática de atividades físicas. Então, eu considero algo positivo, é apenas um resultado inicial. Esse projeto ele tem muito ainda a ser desenvolvido, mas os resultados iniciais são bons. E, bom, com isso, eu vou deixar aqui a bibliografia, foram os artigos que fundamentaram a minha pesquisa, e agradecer a atenção de todos. Obrigado, Davidson. Obrigado. Muito bom. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a dinâmica, vocês veem que apresenta, a gente faz uma apresentação uma após a outra e ao final a gente faz a discussão com as professoras Valéria e Eliette, agradecer a participação especial delas aqui nessa avaliação. Ok? Vamos lá, quem vai ser o próximo? E o pessoal do YouTube aí, vocês estão ouvindo bem? O som tá bom? A imagem tá boa? Tudo bem focado?
problema para carregar ele. Você precisa de internet. Não consegue manter. Não consegue manter. Fazer o seguinte, enquanto a Mirielle vai terminando de fazer os ajustes ali, eu vou passar aqui então a apresentação do grupo que mandou o vídeo. Vamos lá aqui. Olá pessoal, eu me chamo Joel Silva. Hoje eu vou falar para vocês sobre o protótipo ClickMed. É um protótipo de uma aplicação móvel desenvolvido na matéria de Ambiente e Desenvolvimento de Softwares, lecionado pelo professor Darlington. Aí o conteúdo de nossa apresentação vai ser uma breve introdução, falando sobre a relevância do problema e do impacto na saúde. O segundo ponto, as funcionalidades do aplicativo, qualidade, utilidade e potencial da solução. E o terceiro ponto, os benefícios para os usuários, o grau de inovação e diferenciais competitivos dentro do mercado. E por fim, a conclusão desses 3 pontos. Aí, primeiramente, vamos falar do diabetes no contexto nacional, né, no Brasil. O diabetes ele é um problema alarmante, sendo o Brasil sendo o quinto país com maior número de casos no mundo. E estima-se que vai ter um aumento significativo desse número até 2030. Aí, atualmente, a gente tem 16,8 milhões de pessoas com diabetes no Brasil e estima-se que esse número chegue a 21,5 milhões até 2030. Então, isso é preocupante para a saúde pública. E dentro desse contexto, eu tenho um exemplo pessoal, né, que minha sobrinha ela foi diagnosticada com diabetes aos 10 anos e enfrentamos diversos desafios, né, que é realmente um baque inicial ali, porque a falta de conhecimento, então não tinha um suporte adequado ali e realmente não tivemos esse auxílio e não achamos as ferramentas adequadas para procurar ajuda nesse, nesse início ali. Aí tivemos um pouco de dificuldade, até trouxe esse problema para o contexto para a gente desenvolver essa aplicação para poder auxiliar pessoas futuramente, caso demos seguimento, né, claro. E além disso, percebemos também, né, que o autocuidado e a educação são fundamentais para prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, pessoas, né, que possuem diabetes tipo 1 ou tipo 2. E agora, né, com isso, nosso protótipo, ele se chama GlickMed, como havia dito. Agora eu vou trazer um pouco sobre das qualidades, utilidades e o potencial da solução. E primeiramente, né, o nosso aplicativo móvel, ele oferece uma solução que ele vai centralizar as informações relevantes sobre glicemia em um único local, como vocês podem ver aqui. Aqui tem uma mensagem de bem-vindo, o nome do usuário, e aqui vai estar trazendo o índice de a glicemia dele naquele dia, né? Dependendo do que ele consumiu durante o dia, ele pode ter uma variação aqui nesse valor. E também ele permite o compartilhamento em tempo real com familiares, amigos e médicos, eliminando a necessidade de tabelas de glicemia impressas. Então, se essa tabela for rasurada, perdida, pode haver impactos, né, para a saúde da pessoa. Aí, com o aplicativo, pode ser descartada a tabela ou até utilizada em conjunto com a nossa aplicação. E também a utilidade da nossa solução, além de centralizar informações, ela também armazena, né, informações essenciais, como glicemia, insulina, alimentação, e ela oferece um grupo de apoio integrado. Esse grupo de apoio é para pessoas da região, né, que têm parentes que têm diabetes, pode compartilhar algumas vivências, médicos de confiança, e onde tem alguma promoção, notícias sobre a sua cidade, algum evento que está ocorrendo, e vai ser interessante para a pessoa participar dessas coisas
dentro da comunidade. E além disso, os usuários eles têm acesso fácil e organizado a todos os dados importantes para o gerenciamento de diabetes. E o potencial da nossa solução, ela utiliza a inteligência artificial, né, para fornecer dosagens precisas de insulina, reduzindo a variabilidade glicêmica que pode ocorrer utilizando a tabela. Ela também analisa o cotidiano do usuário para recomendar atividades físicas adequadas, visando melhorar a qualidade de vida. Mas nada disso ele não substitui o acompanhamento médico, é claro. Você vai seguir o acompanhamento médico e o aplicativo vai te auxiliar a seguir aquelas recomendações. E também oferece a opção de coletar informações como imagens do pé e olhos para prevenção de complicações como o pé diabético e a cegueira. Então, como o paciente ele tem pouco contato com o médico, né, durante o ano ali ele vai ter um contato de 3 a 4 horas, é, durante digamos que vão fazer pequenas consultas ali durante o ano, varia de 3 a 4 horas, né, em um ano. Aí o médico não tem esse contato direto para ver como o olho do paciente está, ver como o pé dele está. Aí o paciente pode ter esse autocuidado e o aplicativo vai dar certos alertas, né, falando para passar um creme no pé, visualizar se tem alguma lesão, verificar se está ressecado e com esses cuidados pode prevenir uma amputação futura, né? Se pode ter alguma machucada ali que ele não está observando e com o aplicativo ele vai ter esse cuidado maior. E assim também com os olhos, né? Mas o olho fica mais fácil a visualização. E também o grau de inovação em diferenciais competitivos, a nossa solução ela se destaca pela utilização da inteligência artificial para melhorar a precisão das dosagens de insulina e também personalizando o tratamento para cada usuário. Aí a análise do cotidiano, coleta de informações visuais, também para a prevenção de complicações são os diferenciais da aplicação que eu havia mencionado. E além disso, a gente fez um apanhado, né, de evidências científicas e resultados, que estudos mostram, né, que existem grandes benefícios no monitoramento contínuo da glicose e o uso de aplicativos móveis no autogerenciamento de diabetes. Eu, em conversa com a minha irmã, né, mãe da minha sobrinha, ela disse que teve algumas dificuldades, a gente observou em alguns aplicativos que eles não são fáceis de utilizar e não são tão intuitivos. Aí com o nosso protótipo a gente tentou trazer mais algumas cores vivas, né, e coisas fáceis que a gente utiliza até em redes sociais, uns botões mais intuitivos. E essas ferramentas elas melhoram a habilidade da autogestão, níveis de hemoglobina glicada e qualidade de vida dos nossos usuários. E também tem um rastreamento da alimentação e planejamento baseado em foto das refeições são eficazes no controle glicêmico. E esse a gente tem na nossa aplicação, a gente tem um cálculo que é possível você tirar foto do alimento e armazená-la para poder fazer um acompanhamento, né? E além disso, existem revisões sistemáticas que confirmam a eficácia de aplicativos móveis na promoção de estilos de vida saudáveis, né, em pacientes com diabetes. Então, com todas essas evidências mostram como a aplicação móvel consegue ter um impacto positivo na vida das pessoas, uma aplicação móvel para gestão do diabetes. E com isso, né, o nosso aplicativo móvel ele é uma solução inovadora de alta qualidade para o gerenciamento de diabetes e possui recursos como inteligência artificial, monitoramento de glicose, registro alimentar e suporte comunitário. Tudo isso visa melhorar a vida dos pacientes e, além disso, prevenir complicações e promover o autocuidado, que é o ponto principal aqui da aplicação. E tudo isso foi com base em evidências científicas e em resultados de pesquisa. Aqui estão nossas referências bibliográficas. E obrigado a todos por poder assistir, estar cedendo esse tempo. E se alguém tiver alguma dúvida, estou disponível para respondê-las e estou disponível também no e-mail institucional da FCJ. Muito obrigado a todos e tenham uma boa semana. Valeu, pessoal. Esse aí foi o Joel.
Não está aqui presencialmente, vamos dar uma salva de beleza, grupo muito bom aí. Na sequência agora foi uma mudança técnica aqui, enquanto a Miriam estava se recuperando ali, acesso à internet, passamos aqui para o Felipe, né? Então vamos lá, Felipe, sua vez agora. Primeiramente, gostaria de desejar uma boa tarde e agradecer a todos que estão assistindo essa apresentação. Vou apresentar aqui o trabalho desenvolvido pelos alunos Bernardo, Evaldo e eu, Felipe, com orientação do professor Dalton na disciplina de Ambientes de Desenvolvimento de Software, aqui pela Universidade Federal de São João del Rei. Bom, o nosso tema também foi relacionado ao diabetes, que é um grupo de doenças metabólicas, né, que é caracterizado por hiperglicemia e complicações ali em vários órgãos. Milhões de pessoas sofrem dessa doença no Brasil todo. E, bom, existem dois tipos principais de diabetes, que são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Em ambos os casos, a insulina é essencial para controlar os níveis de glicose no sangue e prevenir essas complicações. No caso do diabetes tipo 1, é necessário que a pessoa recorra a fontes externas de insulina, já que o seu corpo não consegue satisfazer as necessidades para o controle adequado da glicose. Bom, o tratamento do diabetes, como é uma doença crônica que leva a vida toda, ele envolve principalmente educação alimentar, de hábitos pelo paciente, insulinoterapia em alguns casos, em outros casos medicação, né? O monitoramento glicêmico, a orientação nutricional, os exercícios físicos e acompanhamento médico, principalmente durante toda a vida do paciente, para adequar a dose de medicamento, adequar as refeições e tudo mais. O tratamento do diabetes tipo 1 em especial, ele é complexo, porque ele consiste em manter a glicemia no nível adequado, nem baixo demais, nem alto demais. E isso exige a participação intensiva do paciente, da família. Muitas vezes, quando se fala em diabetes, o tema mais falado é da hiperglicemia, porque ele gera consequências, sequelas para a vida toda, permanentes, ou até mesmo morte dos pacientes, né? Mas muitas vezes não se fala tanto no problema da hipoglicemia, mas que também é muito perigoso, pode ocasionar em crises, né? Crises, convulsões, desmaios. Se não for um momento em que a pessoa tenha um socorro adequado, pode ter consequências graves também. Bom, por que um grupo de alunos da ciência da computação está falando sobre esse tema? Porque a tecnologia ela desempenha um papel crescente no controle, no gerenciamento do diabetes. Então, a gente vai falar sobre uma ferramenta que a gente pode desenvolver para auxiliar no controle dessas pessoas, no controle da doença dessas pessoas. O nosso objetivo, então, é propor uma aplicação que auxilie no cotidiano da pessoa nessa questão do controle glicêmico, alimentar, e principalmente facilite esse acompanhamento dessas atividades por meio de um sistema de chamadas, alertas e mensagens para prevenir essas crises hipoglicêmicas. Porque, bom, já existem, como eu te disse no slide anterior, uma série de aplicações de tecnologias que auxiliam no controle alimentar, no controle de exercícios, e tanto até no controle da glicemia em si. Mas o que a gente está trazendo de novo? Qual que é o nosso objetivo que é tão inovador assim para esse problema? A gente quer trazer muito forte essa questão do monitoramento. Então a gente vai trazer conceitos que vêm da tecnologia, que vêm da computação. Se a gente pode imaginar, por exemplo, um exemplo de algum site de venda, um site grande que venda para o Brasil inteiro numa semana de promoções. Se você tem uma disponibilidade nesse site e fica fora do ar durante o final de semana todo, dá para imaginar um déficit na receita dessa empresa aí da casa de milhares, se não milhões do tamanho da empresa, dependendo do tamanho da empresa. O que é feito para evitar isso? Bom, basicamente sistemas de monitoramento de sites e APIs. São sistemas que ficam ali o tempo todo monitorando a saúde daquele site, enviando requisições, como por exemplo de 5 em 5 minutos, vendo se está tudo ok, e caso aquilo não esteja certo, ele envia alertas. Vai enviar alertas para as pessoas que trabalham naquela empresa.
seja por e-mail, telefone ou quaisquer outras medidas, tirando a pessoa ali, às vezes, da casa dela para correr e resolver um problema no final de semana, num momento em que não está sendo feito um acompanhamento manualmente ali de perto. E por que não trazer esse conceito que a gente falou de cuidar de saúde, de serviços, APIs e sites para cuidar da saúde das pessoas? E, bom, essa é a nossa proposta, esse é o nosso objetivo com esse trabalho. Como metodologia, nós usamos também o DSR, que ele consiste em aliar uma fundamentação teórica e avaliar a veracidade dessa conjectura teórica com base no uso de um artefato, no caso, o nosso artefato computacional, a nossa aplicação. Bom, para o desenvolvimento desse artefato, a gente vai trabalhar com especificação, vai trabalhar com algumas etapas, entrevista, o método de personas, em que a gente imagina usuários em potencial para esse produto, o mapa de empatia, em que a gente tenta entender as dores dessa pessoa, e diagramas, né? A gente vai falar também sobre a persistência desses dados, sobre a aplicação, sobre o sistema de informação em si, e sobre a arquitetura do sistema e interface do usuário. Bom, o diagrama DSR é esse aqui, principal. Então a gente está partindo do problema que é crise hipoglicêmica em pessoas com diabetes tipo 1, aliado ali a todo o contexto que a gente passou, que o baixo nível de glicose no sangue ele faz com que o corpo não funcione adequadamente, fazendo o paciente passar mal, em alguns casos desmaiar ou até convulsionar. E a gente usou de um quadro teórico para chegar a essa conjectura. Alertas previnem crises hipoglicêmicas e auxiliam no socorro de pessoas nessa situação. Para avaliar essa conjectura, nós vamos fazer uso do nosso artefato, que é um aplicativo móvel feito para monitorar e gerar esses alertas para o diabético para as pessoas da sua rede de apoio. Bom, agora vamos para os resultados do desenvolvimento desse artefato. Aqui a gente tem a parte das personas e do mapa de empatia. Então, passando por alto, a gente pode contar uma história de quem é essa pessoa para que o nosso aplicativo é feito. No caso, nós estamos falando de uma pessoa que mudou para uma cidade nova para estudar e antes tinha um acompanhamento de perto da sua mãe, do seu pai, para ajudar a controlar a doença, e agora não tem mais. Então a gente tem um pai em casa preocupado e uma pessoa ali que precisa de um apoio no seu dia a dia. Então a gente tem aqui também a persona da figura do pai, que tem essa preocupação, e como que ele resolve hoje, ligando o tempo todo, usando de mensagens ali do WhatsApp e demais ferramentas para isso. Então a gente vai passar para a nossa persistência de dados, o que é relevante para o nosso problema, para a nossa questão, que são 3 tipos de eventos. O evento de medicação, onde a pessoa fez o uso da insulina, o evento de alimentação e um evento de leitura, onde a gente pode monitorar o nível de insulina naquele momento. Aqui a gente tem outro diagrama. E a nossa aplicação vai funcionar com o usuário registrando as informações da aplicação e a aplicação detectando enquanto esse usuário pode estar passando por uma crise e enviando notificações usando um serviço de e-mail ou SMS para a pessoa de suporte, para que ela possa verificar como aquela pessoa se encontra. Então a gente tem mais detalhadamente como vão funcionar os componentes ali dentro, nessa nossa arquitetura de aplicação. E a gente tem aqui finalmente o nosso layout. A ideia é ser um layout bem simples, diferente de aplicações onde você tem por muitos detalhes, a gente quer só saber se essa pessoa se alimentou, se essa pessoa usou a medicação, e a gente vai ter um histórico com esses eventos. Bom, agora a gente vai passar um pouco para a avaliação, que foi feita por meio de questionário com pessoas que passam por essas questões, né? Então a gente tem pessoas que sofrem com crise hipoglicêmica e se preocupam com essa situação, que verificam a glicemia constantemente, várias vezes ao dia, e tomam às vezes mais de um tipo de insulina para cuidar dessa situação. Então, a gente falou aqui da pessoa apoiadora também, reforçando que o uso dessa ferramenta ajudaria no apoio, e a gente vai falar aqui um pouco também sobre como que esse acompanhamento é feito hoje com o médico, né? A gente tem uma tabela
de acompanhamento de glicemia que é feita manualmente. Muitas vezes o aparelho de medição de glicemia, ele traz esses dados, mas a pessoa tem que trazer manualmente, e essa informação às vezes a gente perde alguns detalhes. Como, por exemplo, a gente tem o caso desses 2 dias aqui, em que a pessoa, no mesmo intervalo de tempo, num dia a glicose passou, o nível de glicemia passou de 78 para 88, no outro dia ela passou de 300 para 35. O que aconteceu aqui? A gente não tem essa informação hoje. Com o uso da aplicação dos nossos eventos, a gente poderia ter, aqui a gente tem exemplificado melhor esse gráfico ali mais claro é do dia 18 e o mais escuro do dia 19, usado com dados reais do paciente que a gente entrevistou. Com a nossa aplicação, a gente conseguiria ter o nosso relatório, o médico poderia olhar para esse gráfico e ver também o que aconteceu nesse intervalo. Foi o uso de uma insulina diferente, foi o uso de uma dosagem diferente, isso pode auxiliar o profissional a adequar melhor essas doses dessa medicação, além de enviar alertas naqueles momentos. Então, como resultados gerais da nossa avaliação, a gente tem como resposta a nossa conjectura teórica de que sim, os apoiadores relatam o sentimento de que o uso do aplicativo proporcionaria uma maior segurança e confiança no apoio à pessoa com diabetes e o fato de ter o alerta no momento em que a pessoa, por exemplo, não acordou porque está sofrendo com uma crise ou de que não conseguiu acessar o celular pelo mesmo motivo, a pessoa vai ter esse alerta e por isso ela sente segurança e confiança nesse momento. Com isso a gente conclui a nossa apresentação. Obrigado. Obrigado, Felipe. Muito bom. Interessantes resultados aí. Quem vai ser? Bora, Daniel. Agradecer o Felipe por respeitar o tempo também, estava ali com o cronômetro na mão, né? Deu os 10 minutinhos cravados. Muito bom, Felipe. Pode lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Miguel Luiza e eu vou apresentar um pouco do projeto que eu fiz junto com o Diego, o Iago e a Paula, que é basicamente um software conversacional voltado para os idosos, onde eles vão conseguir registrar suas tarefas, facilitando eles a lembrar certas coisas, e também o nosso propósito é fazer um software fácil para que eles consigam fazer isso sem aquele medo que os idosos têm de clicar. Bom, ultimamente a gente está sofrendo uma inversão da pirâmide demográfica. Então a gente tem aqui alguns dados, por exemplo, que o percentual de pessoas com mais de 60 anos na população foi de 11,3% para 14,7% de 2012 a 2021. Esses dados que eu peguei aqui são todos do IBGE. E também é bom colocar aqui que o acesso à internet e a posse de telefone móvel pelo pessoal idoso aumentou também, sendo o acesso à internet de 44,8% para 57,5% e a posse de telefone móvel de 66,6% para 71,2%, sendo de 2019 a 2021 essa pesquisa. Então a gente pode ver que cada vez mais os idosos estão começando a usar os telefones. Vocês podem ver inclusive isso pelas ruas. Vocês podem ver que, por exemplo, agora eles já estão mais no telefone, utilizando os smartphones como todos nós. Então aqui eu coloquei um mapa de empatia. A gente criou aqui uma pessoa fictícia chamada Gertrude, de 70 anos, e o que a gente queria mais é tirar as dores da Gertrude. Aqui, começando com o nosso pensa e sente, a gente sente que a Gertrude sempre quer ser mais independente, porque ela sente a necessidade de pedir ajuda para os filhos dela, para os netos, e sempre fala que ela sempre pensa naquilo, não enxerga nada naquele celular, o que pode prejudicar bastante, porque conforme as pessoas vão pegando idade, vão ficando idosas, elas vão pegando certas doenças, outros tipos de coisas que podem prejudicar, por exemplo, a visão. E ela fala muito, esse celular é muito complicado para mim. Acho que muitos de nós já escutamos essa frase. E enquanto isso, ela vê o quê? Os jovens se organizando pelo celular, todo mundo com o celular sempre na mão,
e ela vê as anotações dela na geladeira, porque qualquer coisa ela sempre anota com aqueles ímãs e coloca lá. Enquanto isso, a Gertrude também fala, eu sempre preciso dos meus filhos para qualquer coisa. Aquela famosa frase, escreve isso daqui para mim. E ela também fala, anota tudo num bloquinho, porque ela, por exemplo, precisa ir no supermercado toda semana e sempre esquece alguma coisinha ou outra que ela podia ter guardado através do celular, por exemplo. E com isso tudo, ela sempre escuta aquelas frases que vocês podem ter escutado também. Aquela, lembrou de tomar seus remédios, é só colocar para despertar. Não esquece a consulta novamente, é só ler o que está escrito. E com isso tudo, a gente pode sintetizar que as dores da Gertrude são principalmente se sentir segura em usar o celular sozinho, aquele famoso erro de errar que vocês já podem ter visto. Não encontrar softwares simples, que ultimamente a gente pode ver que eu, por exemplo, uso softwares, uso aplicativos que fazem tudo o que eu quero, eu posso customizar da forma que eu quero, mas isso não é muito bom para os idosos, geralmente, porque tem muita informação e nem sempre é tudo isso que elas precisam. E ela esquece das suas atividades, como eu falei na questão do supermercado. E com isso, a gente pode falar das necessidades dela, que é precisar de um software de boa usabilidade, precisar de auxílio no geral dos seus filhos, netos e as pessoas em geral, e precisar de uma agenda ou um plano para se organizar da forma que ela quiser, para deixar os ímãs da geladeira. Bom, com isso tudo, a proposta do nosso aplicativo é fazer uma interface simples para o idoso usar, sendo que nela ele vai poder ter a opção padrão dos formulários que a gente é acostumado, os campos, para aqueles idosos que já estão mais acostumados. E também, além de tudo, a gente vai ter essa parte conversacional, que é muito importante. Já que, por exemplo, a gente vai guiar o usuário através de uma simples conversa. Eu vou mostrar para vocês mais depois do protótipo, com mais detalhes, mas aqui, basicamente, ele vai ser guiado passo a passo para cadastrar uma tarefa, um remédio e o que ele quiser. E aqui é a tela inicial do nosso aplicativo, que tem basicamente falando nossos 3 itens principais. São os remédios, as finanças e as tarefas. Antes de mostrar o protótipo, eu queria falar aqui, basicamente, do processo de construção. Aqui tem muita informação, mas basicamente a gente quer falar o quê? O usuário vai poder acessar os remédios, as finanças e as tarefas. Tudo isso de uma forma muito fácil, e entre eles ele vai poder ver os detalhes, cadastrar, excluir e todas essas atividades normais. E aqui a gente tem um balãozinho extra, que é basicamente falar como está se sentindo. Com o usuário idoso mexendo no nosso telefone, ele pode, por exemplo, cadastrar remédios. E isso é muito importante para ele saber o que está acontecendo, o que ele está tomando. Então, sempre que o usuário abrir o aplicativo, a gente vai perguntar como você está se sentindo. Se ele falar que ele está se sentindo mal, a gente vai pedir uma leve descrição ali para a gente ter um controle melhor e talvez isso possa ser usado até em diagnósticos, para ele lembrar o que estava acontecendo e esse tipo de coisa. Aqui outro diagrama rápido, que basicamente a gente fala o quê? O usuário vai ter 2 opções para fazer as coisas. Uma delas é o configure para mim, que o aplicativo vai auxiliar ele, e o outro é os formulários completos, que é esse caminho aqui de cima. Basicamente, todos eles, ele vai em uma sequência de passo a passo, ou guiado, ou preenchendo o formulário. Agora, indo para a apresentação do protótipo, eu vou mostrar aqui rapidamente. De início, a gente tem nossa tela inicial. Essa é a tela que eu falei de como você está se sentindo hoje. Eu vou colocar aqui que estou mal, que aí vocês vão poder ver que ele pergunta mais detalhes, pergunta ali o que você está se sentindo. E aqui é a nossa tela inicial, onde a gente tem os remédios, as tarefas e as finanças, todas juntas para o usuário ter um controle maior. Sendo que aqui de baixo a gente tem elas separadinhas, remédios, as finanças e as tarefas. Aqui, por exemplo, eu posso ver os detalhes de uma tarefa, marcar que eu já fiz, editar informações, não realizar mais essa tarefa. No editar, a gente pode ver aqui a questão dos formulários. Certo. E aqui a gente tem os nossos 2 métodos básicos, que é cadastrar uma tarefa e o me lembre de algo que a gente colocou, que é o nosso conversacional. Aqui eu vou cadastrar um bem rápido, por exemplo. Me lembre de fazer alguma coisa.
está perguntando, você prefere que configure para mim ou eu posso falar que eu quero fazer sozinho? Se eu colocar que eu quero fazer sozinho, vai para a questão dos formulários que a gente colocou. No caso, eu configure para mim, ele vai começar a me fazer pergunta. Qual o nome da tarefa que quer ser lembrado? Ir ao mercado, por exemplo. Você gostaria de adicionar uma descrição? Sim. Comprar papel higiênico, como está no exemplo. Qual o dia dessa tarefa? Vocês podem ver que tem um passo a passo muito completo, com as informações essenciais para o que a gente precisa. E simplesmente depois a gente coloca que a tarefa foi salva com sucesso. Aí tem vários detalhes aí. O nosso protótipo tem muitas coisas relacionadas ao conversacional, que vocês podem pedir o link, depois a gente passa para vocês. E o protótipo é isso. Bom, como que a gente fez a avaliação desse projeto? Para fazer isso, a gente usou o System Usability Scale com 4 respondentes. O que é isso? A gente tem 10 afirmações sugeridas no método, em que os nossos entrevistados deveriam responder com 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente. E através dos pesos, o System Usability Scale ia dar um score para a gente. Para a gente fazer isso, a gente utilizou cenários, a gente pediu para os idosos fazerem o cadastro, a exclusão e a visualização de certos itens, e depois fez essa pesquisa aqui. A gente pode ver que tem alguns que são bem diferentes da pontuação. Isso aconteceu principalmente porque a gente entrevistou idosos que já mexiam no celular bastante, enquanto outros tinham aquele medo de clicar. E a gente pode passar essa tabela aqui depois, mais completinha. Mas basicamente o que o SUS deu para a gente foi que a gente tirou uma nota de 72,5, o que é considerado bom na escala deles, que mostra basicamente que a gente tem algumas coisas para melhorar, mas a gente tem uma boa base. Mas é isso, eu espero que tenham gostado. Qualquer coisa ou sugestão pode falar com a gente e a gente pode ajudar os idosos a serem introduzidos no meio digital Unidos. Obrigada. Muito bom, Maria. Obrigado por excelente apresentação. Resultados muito promissores. Esse protótipo mágico aí, enquanto o Pietro vai instalando ali, conta um pouco pra gente aí. Você fez isso em quantas semanas? Ou quantos dias, né? O protótipo demorou bastante, justamente pela parte do conversacional. Inclusive, parabéns para a Paula, que ela teve a ideia de fazer frame por frame daquilo lá. Foi bem interessante. Mas vocês fizeram em pouco tempo, né? Sim. Qual é uma estimativa de dias? O protótipo mesmo, acho que foi menos de uma semana. Menos de uma semana? Sim. Uau! É só uma conversacional, tinha uns Algumas 200 menos de uma frames. semana. 200 frames para fazer conversacional. Eu acho que tinha uns 200 frames do conversacional. No Figma, né? Fantástico. Legal. Beleza, vamos lá para o próximo aí. Pietro, vacine já. Bom dia, pessoal. Meu nome é Pietro e eu vou apresentar agora sobre o nosso artefato, que é o Vacine Já, o amigo do IT Saúde. Bom, começando pelo contexto. E se eu disser para vocês que o Brasil perdeu R$150 mil só em Minas Gerais por conta de desperdício de vacina? Parece um valor muito alto, né? Mas esse valor realmente é. 9.460 doses de AstraZeneca foram perdidas por terem passado do prazo de validade. Questionado pela reportagem, né, que a fonte está aqui, o César ele não detalhou o tamanho do prejuízo. Porém, eu fiz com um preço estimado de uma dose, eu fiz esse cálculo e o prejuízo calculado foi de quase R$150 mil. E isso é por falta de interesse da população em vacinação. A partir do momento que a vacina para Covid, uma quarta dose, por exemplo, passou a não ser obrigatória, o pessoal perdeu o interesse em se vacinar. E isso não é uma coisa muito interessante para a saúde do brasileiro, né? Então, o governo ele visualizou esse problema, né? E ele propôs que eles estão pensando em campanhas de vacinação diferentes, porque de acordo com eles, né, de acordo com o diretor do Ministério da Saúde, o modelo atual é falho.
E ele também colocou aqui que 25, a aplicação da gripe chegou em 25% do público-alvo no estado do Rio de Janeiro. Então isso é muito pouco. E uma proposta, né, para atenuar essa questão é dar maior protagonismo aos municípios, que seria com ações amparadas pelo Ministério do Governo. Então, eles estão pensando em deixar essa parte de campanha de vacinação com os municípios, para os municípios meio que se responsabilizarem para isso. E levarem a grande população dos municípios a se vacinar. E com isso, a gente usou a metodologia do Design Science Search, né, explicado mais ou menos assim aqui que a gente faz o levantamento de um problema, a gente faz uma pesquisa e a gente faz a pesquisa em design, né, e faz uma pesquisa, um levantamento, que no nosso caso a gente fez com as ACS, mas mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, com isso a gente fez, no nosso desenvolvimento, a gente conseguiu pegar, a gente fez uma entrevista com a ACS e verificou com elas os problemas e as dores que elas têm, e diante disso a gente levantou aqui o nosso artefato, que a gente colocaria 4 coisas para a ACS fazer dentro desse artefato, que é uma aplicação. Primeiramente, a pessoa vai visualizar as vacinas cadastradas, né? Todas as vacinas que estão cadastradas, elas vão estar visualizadas lá. Vai cadastrar novas vacinas, vai agendar a vacinação de um paciente e vai visualizar as vacinas agendadas. O que a gente pretende fazer com isso é que as ACS, quando elas forem fazer a divulgação do processo de vacinação, sejam indo em escolas ou falar com os pais das crianças ou com idosos, elas já fazerem esse cadastro de vacina e já falar para a pessoa, olha, vai se vacinar porque a gripe tá pegando, é bom você se vacinar porque você não vai pegar gripe, você vai ficar bem. Então a ideia seria isso, seria fazer uma aplicação justamente para isso. E aqui foi o nosso protótipo que a gente levantou. É bem simples, é uma coisa bem simples mesmo, o pessoal, para as ACS poderem cadastrar a vacina das pessoas, né? Aqui ela vai cadastrar a vacina, o lote, o laboratório, a validade e o estoque. E isso na parte de cadastro de vacina. Na parte do agendamento de vacina, que é onde eles vão agendar as vacinas para a população se vacinar, ela vai colocar apenas o nome, o endereço, o contato, o CPF da pessoa. Aqui é um campo de box onde vai estar todas as vacinas cadastradas, ela vai selecionar uma, e a observação que ela colocaria se uma pessoa tem alguma alergia, alguma coisa, ela vai colocar nessa parte de observação. Além disso, a gente também vai encontrar aqui informações relevantes, notícias sobre as vacinas, lembretes das ACS, caso elas queiram cadastrar o lembrete antes, e informações de contato do posto, onde essa pessoa, onde a ACS vai passar para a pessoa que ela está cadastrando, as informações do posto para ela, caso tenha alguma dúvida, ligar para lá. E é isso. Com esse protótipo, a gente fez algumas entrevistas de avaliação com algumas ACS, buscando validar o artefato, né, com a parte de eficiência do sistema, facilidade de aprendizado e satisfação do usuário. A gente fez essa entrevista com algumas ACS e o que a gente obteve de feedback são que eles gostaram do artefato e eles colocaram algumas sugestões que eles propuseram, né, que seria a exclusão de vacinas do sistema, caso uma vacina, entre aspas, saia de linha, né, porque isso é muito difícil isso acontecer, de uma doença ser completamente eliminada, mas caso aconteça, a pessoa poderia excluir a vacina do sistema, e a atualização do número de doses cadastradas no banco de dados, que é uma coisa realmente muito importante, né, porque caso o posto fique sem a dose específica de uma vacina, a pessoa vai poder excluir, e na hora de fazer a campanha de vacinação, ela não vai ter a vacina específica. E no mais é isso. Esse foi o levantamento que a gente fez no nosso projeto. Obrigado pela atenção. Obrigado, Pietro. Trabalho na vacina já. Quem são os seus outros colegas? É o Wesley e o Carlos. Parabéns a todos aí. Para concluir aí muito bem a nossa série de apresentações aí,
Temos agora o último grupo que vai trabalhar com um tema diferente dos demais, né? Que é a apresentação do Christian. Vamos falar sobre o transtorno do espectro autista. Preparado aí, Christian? Preparado. Beleza. Eu tenho percebido aqui, pessoal que está no YouTube aí, a câmera está ficando um pouco sem foco, mas infelizmente não tem como travar o foco da câmera aqui. Agora acho que agora vai ficar bem focado. Vamos lá, Christian. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou o Christian e vou falar um pouco sobre o TEAP, que é uma solução que a gente conseguiu para acabar com as crises das crianças que possuem o autismo. Eu sei que é um pouco exagerado falar que a gente vai acabar com as crises, mas é um pouco verdade que as crianças elas passam por momentos muito difíceis. E antes de mais nada, eu quero falar sobre o que é o aplicativo e como que vai ser essa proposta para a gente melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Então, nosso aplicativo ele vai ser um recordatório que ele vai poder identificar as crises quando os pais ou os cuidadores adicionarem essas crises nesse aplicativo e voltar para você um relatório sobre, por exemplo, locais ou ambientes que são mais propícios para a criança ter aquela crise. Tá? Mas como que funciona uma crise de uma criança autista? Aqui eu vou deixar um pequeno vídeo mostrando, exemplificando mais ou menos de como que é a visão dessas crianças. Então, é claro que aqui é um trecho de um filme que é do Superman, mas eu acho que ele evidencia bem como que as crianças se sentem. Elas observam vários detalhes, pequenas coisas incomodam elas, por exemplo, o lápis batendo, as pessoas batendo a mão na mesa. E isso incomoda tanto ao ponto de chegar a ser insuportável. Como nesse exemplo, nesse vídeo, a criança corre e se tranca numa sala. Então, como que a gente chegou, como que a gente fez esse aplicativo? Primeiro, a gente precisou de vários embasamentos teóricos. Então, eu sei que vocês já devem estar cansados de ver tantos diagramas, então eu vou passar por cima aqui, falar sobre o que serve cada um desses diagramas. Então, esse aqui, que é um diagrama de caso de uso, ele foi importante para a gente falar das funcionalidades do protótipo, como fazer cadastro, registrar as crises. Então, a gente teve outros diagramas que foram importantes também, como esse diagrama de contexto, que ele é importante para a gente definir como que o usuário vai utilizar aquele aplicativo. Como que ele vai ser o toque dele no aplicativo, se ele vai ser os pontos de contato do usuário com a tela, principalmente. A gente tem um diagrama de containers que vai falar um pouco da estrutura do projeto, que é a estrutura na parte de programação, na parte de banco de dados. A gente precisou de um diagrama de componentes, que ele fala das responsabilidades individuais de cada parte desse projeto. E, por fim, a gente chega num protótipo, que acho que é a parte mais interessante. E aqui a gente tem um exemplo de uma tela, onde tem a tela de cadastro da criança, onde você pode colocar o nome, data de nascimento, se essa criança, que isso é muito importante, se ela possui diagnóstico de autismo ou não, e qual o nível de apoio que é necessário. Porque mesmo que a criança tenha um diagnóstico de autismo, cada criança precisa de um apoio individual. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma tela de registrar a crise, onde você vai poder inserir aquela crise que a criança teve no aplicativo. E, finalmente, a gente tem a tela de monitoramento, onde você vai poder ver as crises passadas e ver pela data, inclusive. Então, aqui a gente tem um calendário, aqui junho de 2023. Então, você pode selecionar cada dia específico e ver as anotações que você mesmo fez. Então, qual que foi o método, depois de a gente fazer esse protótipo, qual que foi o método de validação? Como que a gente descobriu se é útil, se está sendo útil para os usuários, se está sendo fácil de utilizar? Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um post no Instagram, fazendo duas perguntas, que se a pessoa já cuidou de alguma pessoa autista, de uma criança autista, e se ela já cuidou, se a gente poderia entrar em contato com essas pessoas. E para que a gente queria entrar em contato com essas pessoas? Para a gente conversar com ela e entender se esse aplicativo seria útil para ela, se estava sendo fácil de utilizar. Então, aqui a gente tem o primeiro post,
lá 50% das pessoas que responderam falaram que já cuidou de crianças autistas. E depois a gente fez o segundo post, e que dessas 50% dessas pessoas, 91% disseram que poderia entrar em contato com elas. No total foram 13 pessoas que a gente entrou em contato, e aí a gente fez alguns testes com elas. A gente usou o sistema SUS, que é o System Usability Scale, que se consiste em fazer 10 informações, contar uma historinha. Como assim uma historinha? Falar, por exemplo, você tem que cadastrar uma criança nesse aplicativo. Isso foi fácil para você? E no final a gente recebe uma nota, um score, que no nosso caso, no nosso aplicativo, nosso score foi de 88,75. E pelos estudos, pela definição literária que a gente tem, um score acima de 86 já é um score altíssimo de excelente resultado. Então, a nossa aplicação, tendo um resultado de 88, significa que é uma aplicação muito interessante, muito boa de se utilizar. Então, eu acho que é isso. Agradeço a disponibilidade de todos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou aqui para responder. Então, é isso. Muito bom, Christian. Muito obrigado aí. Bem, agora nesse momento encerramos nossa sessão de apresentações. Vamos agora para a banca. Mais uma vez agradecer às professoras da enfermagem, do CCO, do campus da UFCJ lá em Divinópolis. Elas são especialistas em saúde digital e enfermagem. Professora Valéria Conceição, professora Eliette. Nessa sessão de perguntas que vai suceder, a gente vai desligar, vai encerrar essa apresentação agora pelo YouTube. Ok?